Fala aí, Clubbers, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. Eu sou o Bruno, do Clube do Investimento USA. Aqui nesse canal eu trago para vocês informações para que você se transforme no investidor de sucesso aqui nesse mercado e alcance sua liberdade financeira aqui no mercado americano. O vídeo de hoje é super especial porque se você está se sentindo perdido, o mercado sobe, o mercado cai, o mercado teve uma queda violenta nesses últimos 2 dias e você não entende o que está acontecendo, as notícias te deixam mais confuso, onde você consegue suas informações não estão ajudando você a responder suas perguntas, esse vídeo é para você, esse é um vídeo completo. Eu quero falar para vocês não só a estrutura do que está acontecendo hoje, mas a estrutura do mercado todo, desde o que aconteceu, desde depois que a gente começou o bear market lá em janeiro de 2022, você precisa ficar aqui para entender. Se você quer se transformar num investidor sofisticado, você tem que ter uma compreensão além do normal. E eu vou te explicar para vocês de um jeito simplificado que qualquer pessoa consegue entender. Vamos lá? Hoje, sexta-feira, dia 10 de março, a gente teve mais um dia de sell-off no mercado, porque esse banco aqui, o SVB, ele despencou mais uma vez, mais o segundo dia, para vocês terem uma ideia do tamanho da queda. Vou mostrar para vocês aqui em real time o que aconteceu. Esse estoque estava trading a $106 ontem e hoje ele está, depois do pós-market, depois que o mercado fechou, $66, 102% de queda. Uma queda violentíssima que trouxe vários estoques para baixo. As pessoas estão coçando a cabeça se perguntando primeiro, será que o sistema bancário americano quebrou? Faliu? A gente vai ter uma crise parecida com 2008 e 2009, o GFC, o Great Financial Crisis, a grande recessão que trouxe as finanças do mundo inteiro desse país aqui de joelhos. A gente demorou anos, poucos anos, se você parar para pensar na magnitude da coisa. E a gente está entrando no mesmo tipo de crise, o que está acontecendo? Então a gente vai contextualizar tudo para vocês. Esse banco, o SVB, é um banco especializado, não é um banco normal, você está acostumado. Ele é um banco que presta serviços bancários principalmente para startups, para companhias que estão começando, e muitas delas no setor de cripto. O que aconteceu foi que eles tiveram um influxo de dinheiro, uma quantidade de dinheiro injetada pela injeção de liquidez na economia nos últimos anos muito grande, e algum idiota ou alguém que não conhece o que está fazendo, porque você, por incrível que pareça, nem todo mundo que trabalha nos altos setores bancários e financeiros sabe o que está fazendo. Existem níveis e níveis de incompetência em todos os setores. Se você, na sua profissão, você deve conhecer alguém que, mesmo com formação acadêmica, faz um monte de coisa que não devia, você pode ter certeza que no setor bancário acontece a mesma coisa. E banco de investimento não é diferente. Bancos normais. Então, esse banco que é dedicado a emprestar dinheiro para startups, empresas que estão começando, que estão bons projetos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eles pegaram esse dinheiro, uma injeção que eles tinham de mais ou menos de $90 bilhões, e eles compraram um bond de 30 anos, títulos do Tesouro de 30 anos. Que é o tipo de investimento que você só ganha dinheiro de fato nas circunstâncias do momento que a gente está vivendo, se você esperar os 30 anos, porque quando você conseguir resgatar o dinheiro desse bond, você consegue recuperar seu dinheiro mais os juros, só que você precisa esperar 30 anos. Não é uma boa decisão de investimento no momento que a gente está vivendo. O que aconteceu? Eles tiveram um problema de liquidez porque os startups, os bons projetos que eles emprestaram dinheiro, não é que eles não estavam pagando, mas eles não estavam mais depositando. Eles depositaram uma quantidade muito grande de dinheiro naquele período de 21 e 22, quando a gente teve a explosão, na verdade, de 20 e 21. E agora, nesses últimos ano e meio, onde a situação de todas as empresas novas, que são empresas de mais risco, porque não tem um histórico, que podem comprovar que elas realmente que o projeto pode se materializar em uma coisa mais positiva, os depósitos não estavam entrando. E no setor bancário você precisa desse tipo de dinheiro, do depósito continuar girando para você ter capital de giro. Isso parou de acontecer. Gradativamente eles tiveram cada vez menos. E qual foi a solução deles? Porque alguns Zé Mané escolheu comprar bonds, investir bilhões de dólares em bonds de 30 anos. Eles não tiveram escolha, porque conforme o yield, o retorno dos bonds vão subindo, o preço do bond vai caindo. Então, o que eles investiram, eles tiveram que vender os seus bonds.
com prejuízo de quase 2 bilhões de dólares e tiveram que vender estoque também com prejuízo, seu próprio estoque com prejuízo. Isso acarretou num wave de notícias ruins que trouxe o mercado, o setor bancário para baixo, além de outro banco, que eu já vou mostrar para vocês, envolvido com cripto. Na verdade, esses dois bancos estavam envolvidos com cripto. Deixa eu dividir. Então, a primeira coisa que eu quero contextualizar com cada um de vocês é isso. Quando você escuta qualquer tipo de investimento que você vai fazer, baseado em alguma coisa que seja simplesmente tenha como carro-chefe um bom projeto, deixa eu dizer para vocês o que eu acho de um bom projeto. Eu acho de um bom projeto nada. Eu não acho nada. Não tem nada para se achar como investidor, não tem nada para você achar de um bom projeto. Porque um bom projeto, no papel, ele não se materializa todas as vezes. Um bom projeto no papel, ele depende de vários fatores, além só do projeto em si, ele depende tem vários tentáculos. Você precisa de um mercado consumidor que realmente precisa do seu produto. Você precisa que você tenha income, que você tenha flow de dinheiro entrando constantemente, seja através dos seus clientes, seja através de investidores que tenham dispostos a fazer isso. Você precisa de condições financeiras, condições políticas dentro do país que você vive, para que essas coisas continuem acontecendo. Existem vários fatores que vão determinar que um bom projeto vai eventualmente se transformar numa boa empresa, e essa boa empresa vai se transformar num bom estoque que vale a pena você investir. Na minha opinião, pessoal, eu quero dividir isso com vocês, porque eu não tive ninguém para dividir esse tipo de opinião comigo. Way back when, quando eu comecei, um bom projeto para você investir, ele só faz sentido depois que ele deixa de ser um bom projeto e se torna uma boa realidade, palpável. Uma coisa que você consiga tocar. Você fala assim, ok, essa empresa, essa ideia, ela se transformou num produto, se transformou num serviço. Existe um grupo de pessoas, existe um grupo de empresas que desejam, que querem consumir esse produto. Eles querem consumir esse serviço. E, eventualmente, você tem os números para você comparar. Olha, o que era um projeto se tornou uma coisa real e agora eu posso usar. Agora ele faz um sentido para eu investir. Antes disso, meus queridos amigos, se você está pensando em investir num bom projeto, você está especulando. E especular, investir são coisas completamente distintas. Por isso, o mercado caiu. Deixa eu mostrar mais algumas coisinhas para vocês entenderem cada vez mais. Outra notícia que saiu na quinta-feira, ontem, e as pessoas ficaram completamente despreparadas para essa notícia, foi quando o presidente Joe Biden sugeriu budget. Ele trouxe o budget nada mais é o orçamento, que é o orçamento dentro do que o presidente acredita que seja melhor orçamento, na opinião, na política dele. E o orçamento dizia um corte do déficit de 3 trilhões de dólares na próxima década, com 25%, um mínimo de taxa de aumento para os americanos mais ricos. Muita gente falou que isso foi o motivo que o mercado começou a cair ontem, e porque eles estão falando que é o seguinte, que vai ser um desincentivo aos investidores milionários, e obviamente que a maioria das pessoas que falaram sobre isso não são milionários, que isso ia ser uma razão para as pessoas terem menos interesse em investir, porque eles iam pagar mais taxa sobre isso. Deixa eu explicar alguma coisa, porque tem um monte de gente de social media reverberando essa notícia, que está longe, muito longe de ser verdade. Eu não discuto política, eu não tenho interesse, eu tenho convicções políticas como cidadão, como trader investidor, eu não me importo com política, a não ser que sejam decisões que vão afetar o meu trabalho, que é o mercado financeiro, de onde eu tiro o meu sustento. Eu vivo de trade do mercado. Então, deixa eu dizer para vocês aqui está em inglês para vocês verem a notícia real. Eu vou traduzir esses pontos, tem 4 pontos aqui que foram ditos, eu quero dizer para vocês, para você entender o que está acontecendo de fato. Então, o que foi dito que, categoricamente, por um monte de gente no social media, por um monte de gente nas notícias, que, pronto, Biden colocou uma situação para o mercado continuar caindo, e agora as pessoas não vão ter interesse, tanto interesse, as empresas vão começar a fugir do mercado americano, porque eles não têm incentivo com o aumento da taxa de juros. Deixa eu falar para vocês o que está escrito aqui. Que com um House, o nosso Congresso, controlado pelos republicanos, ou seja, o partido oposto, o partido do presidente, a chance dessa proposta passar é muito unlikely. A chance é quase nenhuma disso acontecer. Eu diria o seguinte, não esquece o quase. A chance disso acontecer, se materializar, mesmo se fosse, nenhuma, isso não vai acontecer.
O presidente ele simplesmente sugere o que ele acha que deveria fazer parte do orçamento, e esse orçamento é votado no Congresso Nacional, onde o presidente não tem o Congresso normal, o que a gente chama de House of Representatives, seria o Congresso brasileiro. Os democratas eles controlam o Senado, mas sem os votos do House eles não conseguem. Então eu parei, traduzi para explicar para vocês, para todo mundo entender e parar de ouvir nós, o que vocês escutam constantemente aí fora, e vocês terem um pouquinho de senso crítico, que eu acho que todos vocês que me acompanham têm. Você entender que não é porque está sendo dito na notícia é verdade, muito pelo contrário. E se o influencer está repetindo porque eles repetem as mesmas coisas, isso não necessariamente está correto. Então quer dizer o seguinte, que o orçamento do Biden aumentaria a receita aumentando os impostos sobre as empresas de petróleo e gás, levando a taxa de imposto corporativo de 21% para 28%, permitindo que o Medicare, que é um dos planos de saúde que a gente tem aqui, negociasse os preços dos medicamentos. O Medicare é o plano de saúde, que eu quero dizer, para deixar bem claro, é um plano governamental, não é privado. As prioridades de gasto presente incluem aumentar o financiamento da educação infantil e creche, expandir o limite de 35 nos preços da insulina, $35 de preço de insulina, para todos os americanos, expandir a faculdade comunitária gratuita. O orçamento também aumentaria os gastos militares para mais de 835 milhões, nada demais, e Biden enfrenta um impasse não resolvido com os republicanos sobre a possibilidade de elevar o teto da dívida. Então, olha só, isso é uma sugestão do presidente, é o framework que a gente fala aqui do que ele desejaria. Mas eu quero voltar aqui mais uma vez, você está em inglês, só para você entender, vou deixar aqui na tela, dá tempo de você olhar para ter certeza que é isso mesmo, que é unlikely que esse tipo de medida passe. Então, esse tipo de sugestão do presidente não teve influência nenhuma no que aconteceu com o mercado. Zero. Nenhuma. Porque isso não é feasible, não é real. O mercado reage, às vezes, irracionalmente baseado em notícias, yes, mas ele não tem uma queda de 5%, 6% como a gente teve baseado nisso. Então, se você está escutando isso, forget it. Não é verdade. O mercado caiu, sim, caiu profundamente mais do que a gente esperava nesse curto espaço de tempo, por causa de uma falência, de um colapso no banco, de um banco que não é um dos maiores, longe de ser um dos maiores bancos americanos, mas é um dos grandes bancos médios, por causa das características que eu expliquei para vocês. Então, de novo, entendam. E esse banco, por não ser um dos grandes bancos e por não ser um problema sistêmico, não é um problema sistêmico do sistema bancário todo, isso foi um one-off. Isso não quer dizer que isso não possa trazer o mercado mais para baixo, lembrando a vocês que a gente ainda está num ambiente de bear market. E agora eu quero explicar mais uma vez para você, de um jeito diferente, isso tudo que eu falei, botar num contexto que você pode visualizar e talvez, eu tenho certeza, aliás, talvez não. Se você tiver interesse no mercado financeiro, vai te ajudar, como tem ajudado o pessoal na nossa comunidade do Clube do Investimento a entender o que está acontecendo no mercado. A gente nunca é pego de surpresa, porque você consegue antecipar certas coisas, mesmo sem saber o futuro. Você não precisa saber o que vai acontecer no futuro para antecipar certos movimentos. Então, como você não sabe o futuro, você se protege dele. E é exatamente isso que eu quero explicar para vocês de um jeito bastante simples. Isso aqui é um gráfico que eu fiz especialmente para as pessoas. Eu dividi lá na nossa comunidade, eu quero dividir com vocês isso gratuitamente para você entender o que está acontecendo com o mercado de um modo geral. De novo, esse aqui é o gráfico do SPY, o ETF acompanha o S&P 500. Esse é o cenário, eu vou explicar para vocês um por um. Eu botei letra, eu botei número para explicar a sequência de eventos, o que a gente pode esperar, e você consegue se defender de um jeito ou de outro. Você se torna, com esse tipo de informação, um investidor e um trader de mais sucesso
nesse mercado. O que aconteceu é o seguinte, a gente teve um bull run, a gente teve um momento de ascensão muito impulsivo no mercado depois do Covid crash. O mercado caiu profundamente em março de 2020 e depois, de uma maneira muito rápida, a mais rápida da história, começou a se recuperar. A gente começou a subir essa ladeira e em janeiro de 2022, a gente teve o número 2 que você está vendo aí, o topo histórico do mercado. Topo histórico, o mais alto que os índices americanos chegaram. E desse momento do topo histórico, a gente começou gradativamente a cair. A gente tentou tocar nessa linha, essa linha roxa que vocês estão vendo, que a gente chamou durante muitas vezes, se você me acompanha nas mídias sociais, você já me viu falando várias vezes da linha que definia o bear market, a linha que definia o bear market. Se você não sabe o que é bear market nada mais é do que um mercado em queda, onde você tem uma queda de 20% do seu topo histórico. Você chegou no topo, não topo histórico, no seu topo, ele começa a voltar, se ele cai 20%, a gente caracteriza isso como um bear de urso, mercado de urso, mercado de queda. That's simples assim. Então, no número 3, a gente vê que finalmente, em maio do ano passado, a gente chegou, a gente caracterizou, a gente oficializou um bear market, porque a gente teve uma queda de 20% do mercado como um todo, do SPX, do S&P 500, do SPY, o ETF do índice. Então, depois disso, a gente começou a tentar quebrar essa linha, número 4, que é a linha de resistência que define o bear market. Define o bear market, linha de resistência. Eu falei isso várias vezes. Teve gente que já estava assim, não aguentava mais. Mas era porque era uma linha muito importante. A gente tinha um ponto de referência para saber se a gente eventualmente ia sair desse bear market. O que aconteceu? A gente tentou várias vezes, não conseguiu, e a gente chegou em outubro do ano passado, a gente chegou no fundo desse bear market até aqui. Então, por isso eu coloquei no número 5, o fundo do bear market não confirmado, porque a gente não sabe se o mercado vai continuar caindo ou não. Na verdade, esse gráfico é de ontem, não está mostrando o dia de hoje, o mercado quer o mais ainda hoje, mas só para contextualizar o que está acontecendo. Então, a gente finalmente, no começo de 2023, a gente começou a quebrar essa linha. Foi testada foi testada 2, foi testada 3 vezes. Na quarta vez parecia que ia e não foi, e na quinta vez aqui, vocês conseguem ver bem facilmente, deixa eu dar um zoom para vocês verem, finalmente aqui, depois desse fundo do bear market do número 5, a gente começou a break, a gente teve um rally muito impulsivo, deixa eu botar no gráfico diário para vocês verem, que foi um rally, ou seja, uma subida bastante impulsiva em janeiro. Acontece que a gente teve um topo aqui, desse rally, a gente começou a fazer uma correção, que geralmente é um processo normal do mercado, ele sobe, ele desce, então isso não tem nada de anormal. O que começou a ficar descaracterizado como esse bull run, nesse momento, bolas que a gente chama aqui, onde o mercado tende a subir, foi que ele testou essa linha, uma linha de resistência aqui, de suporte, na verdade, e ele, quando retestou, ele perdeu. Então a gente está perdendo esse suporte, e a gente está próximo de tocar essa linha de novo e testar essa linha. Então a gente pode voltar para o bear market e continuar com a queda? É bem possível que a gente continue com a queda, ou a gente pode rebound, a gente pode começar a voltar desse ponto. A gente não sabe disso ainda, mas é importante só você ter uma ideia do que está acontecendo, porque o que a gente estava até há poucos dias atrás, a gente estava no big picture, se você olha para trás. Deixa eu tirar essa seta aqui. Se você volta aqui, você consegue notar que, de um modo geral, você está numa tendência de baixa e, de repente, você começou a reverter no longo prazo, e num prazo mais curto, você começou uma tendência de alta, que acabou de estar revertendo agora. Basicamente isso, a gente estava com o mercado começando a respirar aliviado, e as coisas não deram muito certo, a gente teve esse evento nesses últimos dias, o mercado todo caiu. É isso que está acontecendo. A gente está vivendo hoje um momento de definição do mercado para a gente, porque a gente quer saber se o mercado vai continuar essa queda e talvez retestar esses fundos de outubro, talvez vir até mais baixo do que esses fundos. A gente não tem como prever isso, o tipo de coisa que você não prevê completamente, ou se a gente vai encontrar algum ponto de suporte, onde o mercado é realmente suporte, ele se segura ali, ele começa a rebound. Lembrando que no vídeo anterior eu já mostrei para vocês que a chance da gente ter 2 anos negativos consecutivos no mercado financeiro é muito remota, porque a gente teve, desde 1950, a gente teve somente 2 episódios na história. A gente teve nos anos, em 1973, 74, se eu não me engano, e no dot-com bubble 2000, 2001, 2012, a gente teve 3 anos consecutivos de mercado negativo. Tirando esses 2 episódios,
Então, desde 1951. Todos os outros anos, quando a gente teve um ano negativo, obviamente que teve outros anos negativos, a gente teve um ano negativo e o ano seguinte positivo. Um ano negativo e o ano seguinte positivo. Inclusive em 2008, em 2009, quando a gente teve a crise, o GFC, Great Financial Crisis, o Subprime Mortgage Crisis, o que você quiser chamar, a grande recessão, a gente também teve um ano de queda e o ano seguinte foi um ano de recuperação, então é muito difícil que a gente tenha 2 anos. É impossível? Nada é impossível no mercado, tudo pode acontecer. O que você pode fazer como investidor? É por isso que eu falo uma grande vantagem que você tem hoje. Investindo no mercado americano, o mercado mais sólido do mundo, deixa eu mostrar isso para vocês aqui mais uma vez, para ficar bem simples. Deixa eu botar aqui para vocês enxergarem isso. Eu sei que esse não é o vídeo normal que eu faço, não sei se eu vou conseguir mais de alguns views, se eu vou conseguir mais de alguns likes, mas não importa se eu conseguir pelo menos ajudar algum de vocês a entender esse mercado, que é muito menos complicado do que as pessoas tendem a mostrar. Então, o que acontece? Se você comprar históricos de qualidade, se você está comprando, buscando qualidade, você vai estar comprando, na pior das hipóteses, longe desses topos históricos. Longe desses topos históricos. Longe desse, esse é um topo histórico, esse não é, mas você vai estar comprando muito longe desses pontos mais altos do mercado. Isso no decorrer de anos é uma grande vantagem. Vocês não têm ideia da vantagem que é você comprar estoque de qualidade com desconto, porque o mercado financeiro é o único mercado do mundo que onde, quando tem promoção, todo mundo corre dele. Eu sei que não faz sentido, mas é o que as pessoas fazem. Deixa eu mostrar uma última coisa para vocês entenderem o que eu acho que vem por aí. Então, o que aconteceu? Esse foi um gráfico que eu fiz, dividir com o pessoal todo da comunidade de um jeito super simplificado. Coloquei número 1, número 2, para todo mundo entender. Esse é o trabalho que eu faço no Clube de Investimentos, para dividir esse tipo de informação, para que todo mundo consiga entender o mercado financeiro do jeito mais simples possível. Você consegue, se você tiver uma noção do que o mercado financeiro realmente é, você consegue, de fato, ter uma visão mais simplificada do mercado financeiro. Então, esse gráfico, na verdade, é de ontem, a gente quer um pouco mais, mas deixa eu explicar para vocês de um jeito super simplificado, para você entender. Eu acho que isso pode ajudar bastante pessoas no futuro a entender o funcionamento do mercado. A gente teve um bull run, ou seja, a gente teve uma subida violentíssima do mercado depois do crash em março de 2020, quando a gente teve o crash de verdade, do COVID crash, o lockdown, nosso número 1 bull run, e quando chegou em janeiro de 2022, a gente chegou no topo histórico, ponto mais alto que o índice chegou. Esse é o SPY, o ETF que acompanha o S&P 500. Desse ponto número 2, a gente começou a cair. A gente testou uma linha que eu já vou explicar, e no número 3 a gente teve uma queda de 20%, uma queda completa de 20%. Isso que caracteriza um bear market. Então, só para você saber, o que caracteriza um bear market. Por que é um bear market? Um bear market nada mais é do que um mercado em queda, um mercado que está em um bull market que a gente teve, um mercado em ascensão, por isso um bull run, uma subida dos bulls, dos touros, como a gente fala aqui. E depois que esse mercado chega num ponto, num topo, e ele cai, se ele caiu 20%, a gente caracteriza como um bear market. Isso aconteceu em maio de 2022. Então a gente entrou numa tendência de baixa confirmada do mercado. Só que nesse período o mercado tentou algumas vezes, porque ele cai, sobe, ele tentou subir, e a gente chegou aqui no número 4, a linha de resistência, para quem me acompanha aqui nesse canal, me acompanha nas mídias sociais e acompanha lá no Clube do Investimento, que é a comunidade que você deveria estar, porque lá a gente divide, se você tiver interesse em aprender a fazer investimento, a trade, a gente divide, a gente tem cursos básicos para te ensinar, aliás, deixa eu consertar, cursos para iniciantes não básicos, com informações sólidas que te transformam no investidor inabalável, é o nome do nosso curso, e realmente faz toda a diferença quando você entende isso. Cursos avançados, a gente está vindo com curso de trade aí também, mas dentro da comunidade do Clube do Investimento no Discord, a gente discute todos os aspectos do mercado, divide ideias de investimento, ideias de trade, análises diárias do mercado, análises específicas de estoques. A gente tem aulas semanais, assim, é todo um environment, é todo um ecossistema onde você realmente aprende a investir, a trade de um jeito como você deveria, e você consegue tudo isso por um preço muito baixo. Eu vou deixar o link se você tiver interesse. Então, quando a gente chegou nesse número 4, que é a linha de resistência que define o bear market, o que eu quero dizer com isso? Que a gente tentou ultrapassar essa linha, e não conseguiu, até que em outubro do ano passado a gente encontrou o fundo, deixa eu deixar isso bem claro, a gente encontrou o fundo desse bear market, que ainda não está confirmado. Não temos certeza absoluta que esse é o fundo do mercado. Porque o que aconteceu é o seguinte, a gente tentou 1, 2, 3, 4, na quinta vez a gente conseguiu fazer esse breakout, a gente conseguiu passar essa linha diagonal que vocês estão vendo, e essa é a linha
começou a mostrar para a gente que talvez o momento do mercado estava mudando. Isso aconteceu porque alguns números da inflação começaram a vir melhores do que o esperado, e o mercado percebeu a possibilidade que não se caracterizou até agora, muito pelo contrário, com outros desenvolvimentos que aconteceram. Eu explico para vocês que o mercado ia começar a subir. Acontece que no mês passado a gente teve, nesse mês, perdão, fevereiro. A gente teve, final de fevereiro, a gente teve dois indicadores financeiros que mostraram para o mercado que as coisas não estavam bem assim, que a inflação ainda não estava sendo domada. Então a gente teve 2 indicadores que começaram a trazer o mercado para baixo. E ontem, com essa informação, o que aconteceu com esse banco, a gente teve essa crise momentânea no sistema bancário americano por causa do colapso desse banco. A gente começou a ter essa queda. Então, por isso que esse fundo não está confirmado, porque esse fundo a gente pode voltar a retestar esse fundo absoluto, voltar para o bear market. A gente não pode descartar essa possibilidade. Essa é uma possibilidade muito real e é bom que você entenda isso, porque você se protege. Quando você sabe quais são as suas possibilidades, você encara isso de um jeito maduro, você sabe, só existem duas coisas. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso que eu acho que é super importante, é isso que eu quero mostrar para vocês. Se você começa a se dar a chance de investir no mercado americano hoje, nos próximos dias, nos próximos meses, você tem oportunidade, só uma coisa maravilhosa que vai acontecer, que você vai estar investindo, se você escolher qualidade, bons estoques, longe, muito longe dos topos históricos que a gente teve em 2022. Só isso, no decorrer dos anos, faz uma diferença gigantesca na sua vida como investidor, porque me acreditem, o mercado financeiro é o único mercado que, quando tem uma promoção, todo mundo foge dele. Não faz sentido, não deveria fazer sentido, mas se você escolhe qualidade no mercado americano, o mercado mais sólido, mais rentável, mais líquido do mundo, você tem chances gigantescas de ter retornos muito melhores, principalmente quando você investe em momentos de stress, financial stress, como a gente está vivendo. Deixa eu mostrar mais uma coisa para vocês aqui que eu preparei, e esse aqui eu quero terminar o vídeo para explicar para vocês o que eu acho que pode acontecer. Mesmo com uma chance da gente ter uma recessão mild, uma recessão que não vai ser parecida com a de 2008, 2009, eu não creio que seja o caso, não descarto essa possibilidade, porque no mercado tudo é possível, tem que estar preparado para tudo, a gente nunca sabe com certeza, mas a gente não está vivendo um cenário econômico, um cenário no mundo financeiro igual, a gente não está tendo uma quantidade eu posso falar isso sem medo de falcatruz no sistema financeiro, como a gente teve em 2008, 2009, que gerou o que a gente chama de o subprime mortgage crisis, onde se emprestava dinheiro, se criava instrumentos financeiros para poder burlar algumas coisas do sistema, por isso que as pessoas compravam casas que elas não podiam elas não podiam pagar, a gente criou uma crise. A gente não vive esse momento hoje, então eu não acho que a gente está correndo o risco de ter uma crise parecida com a de 2000, 2009, mas não descarto nenhuma possibilidade. Mas esse gráfico aqui é um gráfico interessante, simples, vocês vão me entender, bear with me. Esse gráfico nada mais é essa linha, tem duas linhas aqui. A gente tem essa linha azul, que é a linha do SPX, do índice do S&P 500, e a gente tem essa linha laranja, que é a taxa do desemprego medida aqui nos Estados Unidos. O que acontece é que a taxa de desemprego e o mercado em si, o índice em si, eles andam, eles são correlacionados, inversamente correlacionados, ou seja, quando um sobe, o outro desce. Então, o que a gente está acontecendo? A gente está vivendo um momento de a quantidade de empregos de pós-trabalho muito grande nos Estados Unidos. Existe mais empregos disponíveis do que as pessoas que queiram trabalhar. Acontece que a gente não tem uma crise financeira de fato, a gente não tem uma recessão de fato com pleno emprego, isso não acontece. Você já tem vários indicadores de recessão hoje, já está vendo já há bastante tempo, mas você não tem uma recessão oficial com pleno emprego, e o objetivo pode parecer contraditório que eu vou falar para vocês, mas o objetivo do Fed é que a taxa de emprego diminua, ou seja, diminua. O objetivo do Fed é que a taxa de desemprego aumente, que a quantidade de emprego diminua, porque se isso acontece, qual a preocupação do Fed? O que está gerando inflação? Poder de compra. As pessoas têm dinheiro para gastar, elas consomem mais, então o preço das coisas sobe, e a inflação, se você ouviu qualquer outra coisa diferente, acredite em mim. Aliás, se você não quiser acreditar em mim, procurem em fontes no Reuters, no Bloomberg, gente séria, que você vai descobrir que o problema financeiro dos Estados Unidos hoje, que afeta o mundo inteiro, é a inflação. É o subproduto do que foi feito em 2020 com a pandemia.
Então, o que está acontecendo? O que esse gráfico quer dizer? Deixa eu explicar para vocês. A gente chegou num ponto, nessa linha laranja, muito baixa de desemprego. Está chegando num ponto de desemprego muito baixo. E a tendência que a gente comece a ter, de novo, desemprego muito baixo, que aconteça eventualmente que esse desemprego comece a subir. E quando esse desemprego começar a subir, o que vai acontecer com o mercado financeiro? Ele vai começar a cair. Então a gente vai chegar num ponto de equilíbrio no futuro, por isso que eu digo para vocês o seguinte: a gente tem uma chance muito boa do mercado continuar caindo, ou cair mais, eventualmente mais para o meio, para o fim do ano. E yes, muito boa disso acontecer. Muito provável, na minha opinião, que eventualmente a taxa de desemprego vai começar a subir e que esse mercado vai cair para poder ter um equilíbrio. O que você vai fazer como investidor? Você vai se desesperar? Claro que não, você não vai se desesperar. Você vai estar comprando dentro do seu schedule de compra de estoque, estoque de qualidade, de altíssima qualidade, com preços cada vez melhores. É assim que você faz dinheiro no mercado americano. Eu não estou fazendo uma previsão que isso vai acontecer de fato, estou falando que é muito possível que a gente comece a ver essa taxa de desemprego começar a subir, e o preço, os preços dos estoques que movem o índice começarem a cair. Então, uma queda no mercado financeiro. E a gente sempre vê isso de um jeito negativo, mas não precisa ser. Se você faz trade, você pode simplesmente, o que a gente fala, seguir price action, você segue o que o mercado está fazendo. Se você investe, você pode esperar que está comprando qualidade sempre. Esse é o cenário do mercado americano hoje, um cenário bem simplificado para você entender. Eu agradeço vocês que ficaram comigo até o final, sei que o vídeo foi um pouco longo, mas eu acho que vai ser um vídeo muito bom. Divida com seus amigos, deixe o seu like se você tiver interesse de aprender mais sobre o mercado financeiro. Considere também subscrever para o nosso canal. Eu vejo você de novo na próxima.